vamos silenciar, buscando sintonia com a espiritualidade superior. Lembrando que, junto conosco, estão os espíritos amigos, benfeitores desta casa, que aproveitam esses momentos de tranquilidade, de recolhimento, para nos auxiliar em nossas necessidades. Então busquemos o silêncio. Senhor Jesus, amigo e companheiro maior, aqui estamos, Mestre amado, em busca do vosso socorro, da vossa misericórdia. Somos todos, Senhor, carentes do vosso amor, da vossa solicitude. Permita-nos, Mestre amado, que nesses momentos que aqui estivermos, consigamos nos alegrar das lições, para que elas sirvam de encaminhamento à nossa vida. Que possamos, neste momento, nos entregar os nossos afetos, as nossas angústias e necessidades, encontrando em vosso amor a força, a coragem e o discernimento para vencer as necessidades da vida. Derrama a vossa bênção sobre todos nós, sobre esta casa que nos apoia amorosamente, aos seus trabalhos e trabalhadores. Permita-nos, Senhor, iniciar a nossa atividade, orando ao Pai Celestial. Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. Boa noite aos queridos amigos aqui presentes e também aos nossos internautas. Hoje é uma noite diferente para nós, porque temos em nossa companhia um companheiro muito querido, que é Humberto Schubert. Humberto Schubert, ele é um escritor espírita, é também um professor de filosofia e se dedica principalmente à filosofia
Teremos, pois, momentos de pensar importante. Ele é de Juiz de Fora, é neto e não filho, viu? É neto da nossa querida Sueli Schubert, mas ele tem já o seu caminho específico de trabalho, embora a sua avó seja o ícone para ele, não é, Humberto? Então, Humberto veio para fazer um trabalho amanhã importante no seminário de encerramento da Caravana Baiana da Fraternidade, que será amanhã, começará amanhã, às 9 horas da manhã. Vai ser muito bom. E aqueles que não se inscreveram e ainda tem tempo para fazer, eu faço, porque a programação é excelente. E mais excelente ainda é porque todos nós podemos ir, porque é de graça. Né? Inclusive de graça a gente gosta mais, né? Pois é. Então, estaremos, aqueles que desejarem, novamente juntos a Humberto amanhã, que vai fazer um trabalho especial. E ele está aqui por uma deferência toda especial da Federação Espírita do Estado da Bahia, que nos trouxe Humberto para falar aos companheiros da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Então, tanto nós que estamos aqui, como os internautas, vão ter essa oportunidade de ouvir. Então, a palavra agora é de Humberto. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu estou muito honrado com o convite, agradeço muito o convite de vocês, né? E torço para que seja uma noite de estudo muito agradável, até porque eu vou falar um pouco de improviso, fui pego um pouco de surpresa com o convite para vir aqui palestrar hoje para vocês. Mas eu gostaria de começar o tema de hoje, que é o papel da filosofia no Espiritismo, com dois casos interessantes de pensadores que são filósofos, mas também são destaques da vida religiosa. O primeiro deles é Jacob Boehme. Jacob Boehme era um sapateiro sem instrução formal e sem ferramentas ou qualquer tipo de formação científica ou acadêmica, né? Além disso, ele vivia no final da Idade Média, ou seja, realmente uma época em que o acesso à informação era extremamente limitado e uma pessoa que já não tinha estudado realmente tinha condições muito reduzidas de trabalho intelectual. O Jacob Boehme, no entanto, um certo dia, ainda jovem, estava fechando a sapataria e ele se vira, né, dá as costas para a porta da sapataria em direção à rua e vê a figura de um anjo luminoso que veio dar só a seguinte mensagem, né? Jacó, você é muito pequeno, mas Deus é muito grande e pode qualquer coisa. E ele te escolheu para uma grande missão. Isso, né, o sapateiro, né, fica completamente estarrecido, não sabe do que se trata, fica aguardando, né, fica lá na fé, esperando. Pouco tempo depois, poucas semanas depois, ele, terminando um prato de sopa numa tigela metálica, ele vê uma luz de vela ou de lamparina rebrilhando na tigela de sopa, fica fascinado com aquilo e entra em transe. E nesse transe ele se sente saindo do corpo, flutuando cada vez mais rápido e mais alto até sair do planeta Terra, de onde ele, com um conjunto de outros espíritos, enxergam a figura do universo a partir de um plano espiritual superior. E o Jacob diz o seguinte: é possível entender todas as coisas
a partir dessa visão mística, dessa subida da alma, em que o espírito, se desprendendo do corpo, enxerga o panorama da verdade e da falsidade, do certo e do errado, e principalmente enxerga o funcionamento da natureza do ponto de vista espiritual. Ele retorna ao corpo e a partir daí ele passa a escrever vários e dificílimos livros, né? Livros grossos, de linguagem realmente muito complicada, muito pesada, misturando um pouco de esoterismo, filosofia e interpretações da Bíblia. E até hoje nós temos algumas dessas obras, né, como Aurora, ou então Os Três Princípios da Alma, né, que são livros importantes e aí muito veiculados entre o pessoal da teosofia. Mas é só um exemplo fantástico de como que uma pessoa aparentemente despreparada para o trabalho intelectual é chamada por Deus, e a gente sabe que na vida religiosa, na história religiosa, isso acontece com uma certa frequência e a pessoa se transforma completamente. Então a nossa pergunta é: como isso acontece? Como que isso é possível? Uma pessoa que não havia frequentado a instrução formal e não tinha ferramentas científicas pode escrever tratados de teologia, de filosofia, de mística, né? Variados, ricos, profundíssimos, né? Certamente o espírito já tem a sua própria bagagem, né? E o Jacob, ele, a partir dessa visão, né, incrível que ele tem, claro, ele passa a estudar muito, compra livros, então ele supre a sua ignorância através do esforço. E ele se revela extremamente inteligente, mostrando que de fato aquele trabalho não era um trabalho ali de momento imediato, mas já havia conhecimento prévio no espírito dele que permitisse ele esse desenvolvimento muito rápido. Mas ele afirma que quando ele estava escrevendo, ele se sentia sair levemente do corpo, acordava, ou então tomava consciência do que estava acontecendo, já tinha várias páginas escritas, então o processo todo que a gente conhece muito bem hoje, mas que na época naturalmente era visto com muito preconceito e com muito assombro pelas pessoas. Antes disso ainda, 300 anos antes, a gente sabe de um filósofo, o Santo Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores de todos os tempos, que a Igreja Católica considera como o seu filósofo oficial, né? Na dúvida, fique com a opinião de Santo Tomás de Aquino, né? Essa é a opinião oficial da Igreja, né? E ele é de fato uma das maiores inteligências, um dos maiores autores de todos os tempos, com uma capacidade absurda de raciocínio lógico, uma erudição monstruosa, né? Vastíssima. Sem dúvida um autor capacitado a fazer qualquer tipo de trabalho, ao contrário do Jacob Böhme. E olha que interessante, após ter escrito inúmeros e volumosos livros, muito bons, muito inspirados e realmente até hoje muito lidos, porque são muito úteis, o Santo Tomás de Aquino também tem uma visão, né? Ele se sente sair do corpo, transportado a uma altura, né, de um plano espiritual superior, de onde lá ele enxerga a natureza e o funcionamento do universo, o funcionamento das leis de Deus. Ele retorna ao corpo, exatamente a mesma história quase, né, do Jacob Böhme, só que com o efeito contrário. Ele nunca mais escreve nenhum livro, nem nenhum texto pequeno, e diz apenas o seguinte: a ignorância é total. A ignorância é total. Nada do que a gente possa falar, pensar e escrever se aproxima da verdade, se aproxima da realidade por trás dessa capa ou desse véu de ilusões que é o mundo físico que a gente conhece, né? Então, são dois caminhos opostos: o que vem da ciência, da intelectualidade, para o silêncio,
e abdica de comentar, escrever ou trabalhar com filosofia e com ciência, e o que vem da ignorância, né, do despreparo, né, das ferramentas, do ponto de vista das ferramentas do mundo, e vai direto para a produção literária, a escrita, a divulgação de obras que visam ensinar e ajudar as pessoas a compreender as realidades divinas e as realidades também das leis da natureza. Então esses são dois bons exemplos de como é complexa a relação entre o conhecimento e a religião, entre os fenômenos realmente espirituais e a nossa compreensão ou as nossas teorias mais mundanas, que são produzidas pela nossa mente, que é finita, que está dentro de uma cultura, dentro de um tempo, uma época, então limitado de várias formas, né? E como que esse conhecimento mundano e finito, às vezes, diante de uma revelação espiritual, ele entra em revolução interna, ele se agita, né, e sofre reviravoltas, né? Então é muito importante a gente entender essa dificuldade que as pessoas têm de expressar as realidades do mundo espiritual, do divino ou da vida verdadeira, né, por trás dos fenômenos físicos. Os filósofos sempre tentaram, mas muitos dos filósofos também foram místicos ou foram religiosos com grandes capacidades para o fenômeno mediúnico, né? Platão tem um livro que chama Ion, que é muito interessante, que já descreve um fenômeno mediúnico em 380 a.C. E ele diz até o seguinte: tomai cuidado, né, observai para que haja duas pessoas sóbrias que não estão em transe ao lado de cada profeta ou cada pessoa que está em transe, que está mergulhada em transe, porque as pessoas em transe perdem a capacidade de juízo, não têm noção perfeita do que estão fazendo e frequentemente elas se esquecem de tudo que falaram nesse estado. Então acaba que o fenômeno se torna inútil, diz Platão, porque a pessoa diz e diz várias coisas, depois esquece tudo, diz: não me lembro de ter dito nada. E se não há duas pessoas, né, mais sóbrias e atentas, não no estado de transe, né, para anotar, ou para registrar, ou para discutir com o espírito que está profetizando, aquele fenômeno é inútil, né? Então, quer dizer, uma ótima descrição, não só do fenômeno, mas de como a gente deve lidar com o fenômeno em 380 a.C. E a gente tem outras boas descrições da época do cristianismo primitivo, a gente tem boas descrições, né, no final do helenismo, no final da cultura antiga, na época da queda do Império Romano. Nós temos autores como Próculo e Jâmblico, que são neoplatônicos, mas que conhecem o cristianismo, conhecem o judaísmo e que vão escrever longos tratados sobre comunicação com espíritos, né? Então, a religiosidade, fenômenos espirituais, paranormais ou místicos, se a gente quiser, chame como a gente quiser, né, de acordo com cada época, sempre estiveram juntos da especulação, da ciência e da investigação filosófica, né? Claro, não em todas as pessoas, não em todas as correntes, né? Há pessoas que repudiavam rigorosamente e violentamente aquilo tudo, mas sempre houve pensadores que tinham em paralelo ou dentro da própria atividade científica e intelectual, tinham fenômenos de audição, de escrita intuitiva, extremamente comum esse, né? E até de transportes místicos, ou seja, de experiências extracorpóreas, de saída do corpo e projeção astral, experiências de desdobramento do perispírito. Muito bem. Então a gente volta à pergunta inicial.
como a filosofia pode contribuir com o espiritismo. E eu teria para vocês duas respostas: a resposta curta e a resposta longa. Eu vou dar a resposta longa e no finalzinho, se eu esquecer, vocês me lembram de dar a resposta curta também, que às vezes eu esqueço. Então, a resposta longa qual que é? Como a filosofia pode contribuir para o espiritismo? Primeiro, a gente tem que saber que a filosofia faz parte, está na estrutura do espiritismo através de alguns temas. Quais são esses temas? Né? Vamos enumerar e ir tratando de cada um deles. Principalmente o tema da existência de Deus, os atributos ou as formas através das quais Deus age no mundo, a imortalidade da alma, né? Para que haja ligação entre nós e Deus, é preciso que nós tenhamos um espírito. Se nós somos só animais ou só um corpo de carne e Deus é um puro espírito, a gente poderia estar tão afastado dele que não houvesse nenhuma possibilidade de contato. Então, a ideia de Deus seria, até certo ponto, inútil para um mundo onde nós somos só corpos que perecem e que não podem aspirar a nenhum tipo de elevação, purificação ou contato com esse divino, né? A gente estaria totalmente separado dele e ele não faria nenhuma diferença para nós. Estendendo mais, a moralidade, né? Se há um Deus inteligente e bom, é claro que o mundo precisa ter, e qualquer filósofo chega a essa conclusão muito rapidamente, uma ordem moral, né? O mundo sem ordem moral equivale ao mundo sem Deus, né? E aqui e ali na história a gente vê algumas ideias desse Deus que apenas cria o mundo, né? Dá um peteleco ali, põe a coisa toda para funcionar e depois que está funcionando ele tira um longo cochilo de bilhões de anos, né? Ou seja, a participação dele acabou na criação do universo. A partir de agora vocês se viram aí e as coisas rolam todas no automático. Já existem as leis da natureza e não precisamos de Deus para nada. Existem também aquelas visões, naturalmente, em que Deus e a natureza é quase a mesma coisa, em que eles se confundem, e essas visões são muito boas do ponto de vista da gente enxergar Deus em todas as coisas. Quando você acha que Deus está em tudo, o que é uma necessidade da visão filosófica e da visão religiosa de Deus também, né? Purificada e mais elevada, você não consegue odiar nada, você não consegue desprezar nada, você não consegue ridicularizar nada, porque aquilo que eu desprezaria também é Deus, ou está cheio de Deus, ou é uma criatura de Deus que foi querida, planejada, desejada por Deus, por algum motivo, né? Então, como Santo Agostinho dizia, né, aquele que tem Deus, ele não pode dizer para nada na criação: você é horrível, eu te desprezo, isso é ruim, isso é mal, né? Se Deus criou algum bem nesse objeto, nessa coisa, nessa pessoa, nesse acontecimento, mesmo que o bem seja nos educar através do sofrimento, né? A doença precisa ser entendida e até amada por nós como ferramenta da purificação do nosso caráter. É claro, nós vamos combatê-la, nós vamos repudiar o crime, né? A maldade, a malícia, o egoísmo, vamos repudiar, vamos lutar contra, com todas as nossas forças, né? Sem pusilanimidade, sem preguiça e sem aquela passividade falsa religiosa, né? De quem não faz nada, lava as mãos e diz: mas cada um é cada um, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Nós temos a obrigação de reagir ao mal e reagir os sofrimentos e as dores também do mundo físico, né?
E isso a espiritualidade fala, Kardec fala, Jesus já falava, né? Ninguém deve pisar num espinho e dizer, ah não, Deus mandou esse espinho para o meu caminho, né? Eu tenho que aceitá-lo e deixar ele aqui fincado na minha carne, né? Então, muito pelo contrário, nós devemos lutar fortemente contra o mal, né? Isso também faz parte da lei de Deus. Para que a moralidade seja compreensível e para que seja possível, é preciso que cada um se responsabilize pelo que faz. Senão nós não podemos ter ética, não podemos ter moralidade. Se eu afirmo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque eu fui geneticamente direcionado para esse vício. Então eu não posso fazer nada, eu não tenho culpa, né? Na minha família, as pessoas falam muito palavrão. Então eu fui educado dessa forma, me desculpe, mas eu sou assim, eu falo muito palavrão, né? Então essas explicações deterministas, elas retiram a responsabilidade do sujeito. E ao tirar a responsabilidade, a gente joga a criança junto com a água do banho. A gente retira também a moralidade do sujeito se a gente tira a sua responsabilidade. Então é fundamental acreditar no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos grandes pontos filosóficos do Espiritismo, sem o qual a moralidade desaparece, né? E nós espíritas, nós somos muito moralistas, no bom sentido da palavra, tá? Essa palavra moralista hoje está muito viciada, como aquela pessoa que aponta os defeitos dos outros. E é claro que a moral é apontar sempre o dedo do juízo inquisidor para mim, né? Isso é moralidade. Fora disso provavelmente só projeção do seu distúrbio psicológico e dos nossos problemas de aceitar o outro, de lidar com o outro, né? Mas a moralidade, vista como um juiz rigoroso que aponta para dentro, ela é sempre benéfica, né? E nesse aspecto eu acho que os espíritas estão bem, né? Eu sou contra todas as formas de pessimismo em que a gente enxerga mais os defeitos do que as qualidades e os méritos e as conquistas. Então eu acredito que nós espíritas e o movimento espírita em geral está muito bem orientado do ponto de vista moral, porque as pessoas param e refletem na sua responsabilidade, no seu papel, na sua parte, no que eu poderia fazer melhor, como eu poderia estar ajudando mais, contribuindo mais, mudando o meu ambiente, não apenas falando, orando, pregando, né, como agora, mas agindo de forma transformadora no meio pelo bom exemplo, transformando a mim mesmo, né? E todas essas coisas só são possíveis porque nós acreditamos firmemente no livre-arbítrio. Sem a noção forte de livre-arbítrio, né, da codificação do livro dos Espíritos, né, nós não poderíamos ter essa moralidade vivaz e muito bem aprumada, né? Então é absolutamente necessário que nós não acreditemos nas teorias sociais, nas teorias psicológicas, nas teorias genéticas que dizem eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições de vencer as minhas más inclinações, as minhas más tendências, porque eu nasci em tal lugar, eu sou dessa família, fui educado dessa forma, tenho uma inclinação genética para a bebida, na minha família todo mundo tem isso, né? Já foi provado que existe um gene lá e tal. É claro que há esses condicionamentos e seria insano a gente negar os condicionamentos genético, psicológico, social, econômico. Entretanto, se nós acreditamos que nós somos espírito, nós não podemos admitir que o nosso condicionamento físico, corporal, genético, ou o lugar onde nós nascemos, seja determinante do nosso caráter. Em hipótese nenhuma, nós precisamos combater esse tipo de ideia dentro da filosofia espírita. Porque se fosse assim, nós estaríamos negando o livre-arbítrio, nós estaremos negando a reencarnação. Porque se eu sou, meu caráter é totalmente formado
pelo fato de eu ter nascido no sul de Minas Gerais, então eu estou negando a reencarnação. Porque eu posso, na encarnação passada, ter nascido no Peru, e na encarnação retrasada, eu posso ter nascido na França, e na retrasada, eu posso ter nascido no Irã. Ou seja, qual que é o meu caráter? Eu não tenho caráter? Ou o meu caráter muda completamente de acordo com o meio em que eu estou inserido? Essas são duas péssimas respostas. Respostas que nós não queremos. Porque se o meu caráter é, no caso de vocês, soteropolitano, né? No meu caso, juiz forano, né? Sou condicionado pelo nascimento nessa cidade, nessa família, né? Quer dizer, no fundo o espírito não tem caráter e não evolui, não forma personalidade. É exatamente isso que a gente está dizendo. Então nós precisamos negar essas teorias, behaviorismo, determinismo social, psicológico, que diz que o seu caráter é formado naquele meio ambiente, né? E só aquele meio ambiente é responsável por aquilo que você é, pelo seu comportamento, pelas suas tendências, pelas suas paixões, pelas suas virtudes, né? Então a gente deve negar essas rotulações muito genéricas, né? Os mineiros são assim, os baianos são assim, já os paulistas, né? Os gaúchos, né? Quer dizer, essas definições de caráter coletivo são sempre muito ruins e muito perigosas. Claro, há tendências da manifestação do comportamento, da forma de expressão de vida, de estilo de vida, que são muito regionais, né? Mas o bom mau caráter, honestidade, desonestidade, isso em hipótese nenhuma pode ser associado ao seu país, ao seu estado, ou qualquer coisa parecida com isso, né? Ao seu local de nascimento, à sua cultura. Se a gente observa que numa determinada região do planeta o estado moral é pior, seguramente é porque espíritos que compõem essa população são espíritos mais primitivos, mais selvagens, né? E não porque a cultura daquele local forma pessoas ruins, né? Claro, a cultura é uma expressão das pessoas, e sim, às vezes a cultura é muito ruim, né? E estimula todo tipo de maldade, todo tipo de vício, injustiça, preconceitos, mas essa cultura nada mais é do que uma secreção, como um suor ou como um hálito do que os espíritos são. Então, o nosso ambiente cultural, ele é uma secreção, né? Ele é expelido pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela energia espiritual que nós carregamos em nós. E isso é resultado de milhares de anos de trabalho, de experiência, de aprendizado, de luta, de sofrimento, de fracassos, de crimes que nós cometemos e que no final das contas vão compor o nosso ambiente pessoal e o ambiente coletivo que nós estamos construindo agora nesse exato momento, né? Não adianta a gente orar a espiritualidade, eles não podem vir aqui e mudar radicalmente para o oposto, né? O ambiente que nós estamos produzindo com as nossas intenções, boas ou más, com os nossos pensamentos, com a nossa consciência, o comportamento da semana que a gente traz às vezes para o sábado, né? E de forma intensa as emoções, as paixões, as ideias que nós nutrimos de revolta. Agora nessa fase política é muito fácil, né? E aí a gente nutre essas ideias de revolta, né? De quase ódio contra um dos lados aí da questão, ou então ideias sensualistas, né? Apegos exagerados a determinados assuntos, ou a determinadas pessoas, ou a determinadas coisas, e a gente chega aqui e não consegue se despir como se fosse uma capa e colocar uma roupa limpinha, pura e reluzente, perfumada. E, infelizmente isso não é possível. Então nós precisamos trabalhar semanalmente, diariamente, minuto a minuto até, no cultivo das boas emoções, no cultivo dos bons pensamentos. Isso também é uma expressão da ideia muito forte de livre-arbítrio
que é exarada pelo livro dos Espíritos e perpassa toda a codificação kardeciana, né? Que também corresponde àquela ideia muito rigorosa de livre-arbítrio de Jesus, né? Imagine vocês, né? Olha para uma mulher com um mau pensamento, já cometeu pecado. Quer dizer, o que sobra da humanidade, então? Né? O que sobra que não comete pecado? Se você olha para uma situação, queria isso, pecado. Ai, que droga, né? Que babaca, pecado, né? Você já desgostou, você já lançou energias negativas para aquele que às vezes é inocente, ou às vezes é sim culpado daquilo que você está acusando, mas estava dentro da sua vida, do seu caminho ali, tranquilo e imperturbado, e você joga, né, com o seu xingamento, com o seu desprezo, com a sua raiva, você joga aquelas energias negativas que vão naturalmente contribuir para piorar o estado daquele que já está mal, que já é sim um bandido, um criminoso, ou já é um pervertido, ou já é uma pessoa corrupto, malicioso, insuportável, seja lá quais forem os adjetivos que a gente coloca para as pessoas, né? Ao direcionar essas ideias de desprezo, de raiva, de antipatia, nós vamos só aumentar essas características que nós não queremos na pessoa, e claro, nós vamos também cultivar as mesmas características em nós. Nós vamos sintonizar com o que há de pior no outro, focando mentalmente o defeito e acrescentando o nosso sentimento de ódio, de raiva, de preconceito, seja lá o que for, de irritação, né? De desejo, às vezes luxurioso, de inveja, de ciúme, etc, etc, etc. Todas as paixões aí podem ser elencadas nesse quadro. Saindo do livre-arbítrio, que é um dos pontos principais, para um outro ponto principal, talvez seja o grande distintivo do Espiritismo, a ideia de reencarnação, que está totalmente ligada às outras ideias filosóficas expressas antes. Deus, a justiça de Deus, ou seja, a ordem natural do universo, do mundo, a responsabilidade moral e o livre-arbítrio, né? Todas essas coisas estão implícitas na ideia de reencarnação. E é por isso que nós não conseguimos entender um desses elementos separado dos demais. Às vezes a gente observa pessoas de outras matrizes filosóficas ou de movimentos religiosos fazendo descrições religiosas de uma situação moral e no final conclui: esse tipo de coisa não tem explicação, é mistério de Deus mesmo, a gente tem que aceitar. É injusto o sofrimento das crianças, né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas nós temos que aceitar que é assim. No mundo existe a maldade. Ou então a pessoa naturalmente conclui que existem forças demoníacas, forças infernais, diabo, né? Lúcifer, alguma entidade concreta que represente o mal radical. Por quê? Eu não podendo explicar a diluição do mal ao longo do tempo, que só o processo de reencarnação pode explicar, eu sou obrigado a acreditar que se o mal existe, a gente sabe que o mal existe, a gente sabe que o sofrimento existe, então é porque existe alguma força contrária a Deus, que está lutando contra Deus, né? E de alguma forma essa força é também eterna ou imortal, muito poderosa. Nós temos que temer e fugir dela, né? E isso gerou todas as perturbações mentais, psicológicas e até doenças mesmo, né? Psiquiátricas, que a humanidade vê associada à religiosidade, né? Essas noções do inferno como punitivo, de Deus como um juiz que escolhe alguns para o sofrimento eterno, sofrimento atroz eterno, e outros para a felicidade. Quer dizer, observando os seres humanos, a gente sabe que não existe nenhum puro, nenhum, né?
da nossa convivência normal, digamos assim. Então, por que essas pessoas que não são puras e que têm defeitos merecem ir para o paraíso eternamente, gozar da felicidade perpétua, enquanto que outros que são sim ruins, mas não são 100% ruins? Existem algumas coisas boas em todas as pessoas, e por que elas mereceriam ir para o inferno eternamente? Ser perseguido por forças diabólicas eternamente, ou estar sujeito à manipulação de um diabo eternamente. Então, essas ideias, que são inclusive muito poéticas, né? No mau sentido da palavra, né? Não porque são belas, mas porque são fruto da imaginação, da poesia, por exemplo, do Dante Alighieri, né? Que até hoje a gente guarda as referências a ele, inferno dantesco. Isso é uma situação dantesca, ou seja, de um inferno extremamente horrível, de torturas físicas, onde as almas são ali torturadas, literalmente, queimadas, fincadas, etc. e tal. Uma série de suplícios que não vale a pena nem descrever em detalhe, e que avivam a nossa imaginação, né? E que são inúmeras e inúmeras páginas muito detalhadamente narradas, né? E que compuseram a nossa imagem do que é o sofrimento dos infelizes, dos desgraçados e dos maus após a morte. Então a nossa imagem é muito construída através dessas figuras de literatura, da imaginação poética, e que não necessariamente corresponde a nenhuma filosofia bem elaborada ou rigorosamente, racionalmente pensada, e a nenhuma experiência mediúnica mais completa. O próprio Dante, sem dúvida nenhuma, era médium, né? E ele dizia que enquanto ele ia dormir, o corpo dele descansava, ele ia ao mundo inferior, ele tinha aquelas impressões, mas ele tanto manipulou e distorceu o relato, que quando ele chega no céu, né, o que ele vê? 3 bolas de luz que ficam rodando no céu. Só isso. Olha que desinteressante, que profundamente pobre é a imagem do Dante do céu, do paraíso, né? No inferno são centenas de páginas onde cada câmara, cada ambiente é rigorosamente descrito. As montanhas são assim, uns abutres sinistros, né, com feições de sofrimento, ficam gritando para os sofredores, tal. A lama é descrita nos mínimos detalhes, os cheiros, a luminosidade do ambiente. Aí chega no céu, são 3 bolas de luz rodando. E aquilo não significa absolutamente nada. E não existe nenhum detalhe, nenhuma descrição cuidadosa do que acontece no céu. Depois aparece a Beatriz para ir lá né, transmitir uma impressão um pouco melhor para ele, mas é isso, a figura poética do céu é a mais pobre possível. Talvez por uma questão da personalidade do Dante, talvez por uma questão de afinidade nossa, nós terráqueos, né, a raça humana aqui do nosso planetinha, que é muito mais parente do mundo de baixo do que do mundo de cima. Então essas impressões do mundo de cima talvez fossem muito vagas, ralas ou poucas, enquanto que as impressões do mundo inferior, do sofrimento, das trevas, foram muito vivas para a sensibilidade do Dante, e ele provavelmente conseguiu se lembrar mais ou se afinizar mais com essa faixa de sintonia de pensamento. Bom, é uma especulação, a gente não sabe qual é a resposta, mas de qualquer forma é muito comum, né, tirando o nosso lado para frente. Foi um acontecimento na história da humanidade você ter pela primeira vez relatos longos do mundo espiritual, com descrições, né, otimistas, felizes, agradáveis, que produzem as melhores sensações o tempo todo. Você fica quase levitando naquele ambiente, porque realmente é um ambiente que nos eleva um degrau ou 2, né?
E esse fenômeno, até então, não, que eu saiba, pelo menos, pode ser que eu esteja enganado, esse fenômeno não existe na literatura pré-espírita. Né? Claro, existem coisas muito elevadas que descrevem emotivamente, ou então, do ponto de vista da consciência, o que é o paraíso. E aí, claro, essas coisas, elas contribuem da mesma forma para a superioridade do clima espiritual. A gente constrói, de fato, uma consciência mais harmoniosa, mesmo que temporariamente, enquanto a gente está ali lendo, alguns minutos depois, algumas horas depois, mas a gente sente que a gente consegue atingir um patamar de consciência melhor enquanto lê esses textos. Agora, não são descrições do mundo espiritual, né? Isso é muito interessante. Agora, descrições dos infernos, isso a gente sempre teve. Nós temos em Homero, quando Ulisses vai visitar seu pai no Hades. Nós temos em Virgílio uma passagem interessantíssima parecida, né? Em que Dido comete suicídio. E olha que interessante, antes de Cristo, a narrativa da Eneida diz o seguinte: ao cometer suicídio, ela ficou presa ao corpo porque não havia vivido o número de anos que tinha e havia de viver. E, portanto, a sua alma estava ainda muito materializada e não conseguia se desprender do corpo, que começa a apodrecer, né, gerando grande sofrimento para o espírito da Dido, antes de Cristo, né? E posteriormente também na Eneida vai haver uma rápida viagem ao Hades, ao mundo dos mortos, né? Então, e isso vai se repetir inúmeras vezes na Idade Média, no Renascimento, na Idade Moderna. Nós temos descrições de mundos de pesadelos, ou de sombras, ou de mundos das trevas, da espiritualidade inferior, ou do inferno, como geralmente era descrito, e nenhuma descrição do céu, do paraíso, do mundo espiritual, não precisa nem ser muito superior, mas mediano, agradável, normal, sem tanto sofrimento superlativo. Isso nós não tivemos, né, impressionantemente na história da humanidade. Isso é sinal que sim, as pessoas se preocupavam com o mundo dos mortos, mas ao pensar no mundo dos mortos ou no além, associavam imediatamente a coisas negativas. Isso é uma expressão, sem dúvida nenhuma, do estado em que a humanidade estava, né, antes do processo mais recente de espiritualização. E ainda hoje a grande massa, né, da humanidade muitas vezes se encontra nesse estado entre o sofrimento, o medo e o egoísmo, né, o orgulho e o egoísmo. Muito bem. Então, voltando à reencarnação, ela permite a diluição desse contraste absurdo entre o céu e o inferno, conectando o sofrimento mais atroz e a maldade mais atroz, a angelitude e a perfeição do paraíso, né? Mostrando que na escada evolutiva tem seus altos e baixos, não é uma escadinha contínua, né? Há tropeços, há quedas, há recomeços, né? Há também bruscas transformações para melhor, porque às vezes coisas que estão sendo ali fermentadas ao longo de décadas e de séculos, de repente aflora a consciência de uma vezada só e as pessoas se transformam mais rapidamente, pelo menos o efeito visível é de uma transformação mais rápida. Mas esses processos eles só são compreensíveis quando se entende que em milhares de anos o espírito tem a oportunidade de experimentar a posição de homem e de mulher, experimentar a riqueza e a pobreza, né? A exploração e o luxo ou a posição de abusador, né? A posição de mando e a posição de obediência. E só através dessas múltiplas experiências o
o espírito vai se sensibilizando e também se educando, né? Porque sensibilizar é saber o que um escravo sente. E através de muitos séculos a humanidade começou a pensar, bom, talvez não seja bom, talvez os escravos não se sintam bem, né? Essa é a sensibilização. E por outro lado, a educação é também adquirir as informações, a bagagem intelectual, a capacidade técnica de tocar um instrumento musical, de fazer um serviço bem feito, de cuidar de crianças sem perder a cabeça, sem se enervar, sem perder a paciência, que é muitíssimo difícil, né, para algumas pessoas, e natural, facílimo para outras pessoas. Por quê? Né? Então, a infinidade dos talentos, que seria uma grande injustiça de Deus, porque a gente encontra inclusive pessoas que têm 10 talentos e outras que parecem não ter nenhum, né? Ou uns talentos muito fraquinhos, né? Essa diversidade dos talentos só podemos admitir que isso é justiça divina a partir da ideia da progressão no tempo e das muitas oportunidades de aprendizado que vão sendo mais ou menos aproveitadas, e também a diferença de idade entre os espíritos, que há espíritos muito velhos, outros muitíssimo jovens, encarnados no mesmo planeta, né? E que precisam aprender a conviver uns com os outros e se ajudar uns aos outros, né? Então todas essas questões sociais, inclusive, que vazam para as nossas discussões políticas, que vazam para as nossas discussões econômicas, sobre o mundo, as injustiças, a violência, né, a pobreza, essas discussões elas podem ser muito melhor, mais racionalmente compreendidas através desse princípio que é filosófico, que é o princípio da reencarnação. Muito bem. Então, eu diria, esses são os princípios mais óbvios, né, de filosofia, ou os princípios mais obviamente filosóficos do Espiritismo. Há outros muitos, inúmeros, ou talvez até todos. A gente poderia, não sei se isso seria forçar um pouco a barra, mas a gente poderia dizer todos os princípios espíritas são pelo menos parte, né, em parte ou parcialmente filosóficos. Mas se a gente não quiser assumir isso com esse certo exagero, a gente pode dizer, bom, pelo menos esses são seguramente princípios filosóficos, e que Kardec soube muito bem colocar como colunas mestras, como trilho de compreensão e de explicação de todos os outros aspectos do Espiritismo. A comunicação mediúnica, né, que é um fenômeno mais propriamente natural e que, portanto, Kardec vai analisar de maneira científica, né, já não bem filosófica, mas científica. Como que acontece? O que acontece? Qual é a relação disso com isso? A roupa faz diferença? Se você usa uma palavra mágica e tal, isso faz alguma diferença? A iluminação faz diferença? Então vai fazer uma análise realmente dos fatos, de como a fenomenologia mediúnica acontece, como que o processo acontece, muito empiricamente, muito rigorosamente, né, focando sempre a observação e catalogando centenas desses acontecimentos. Muito bem, mas a comunicação com os espíritos não pode ser também compreendida sem a ligação com esses aspectos filosóficos. Porque Deus permite a comunicação com espíritos? Para que as duas esferas da vida se apoiem, se ajudem uma à outra, tanto mortos quanto vivos, do ponto de vista da carne, né, aprendem uns com os outros. Então Deus permite que nós, perturbando ou ajudando, a nossa vibração, nosso pensamento chega no desencarnado, tá? Seja para piorar, seja para ajudar, Deus permite que a dele também chegue na gente. E a gente, num determinado dia, está mais perturbado, está fora da casinha, está sem juízo. E no outro dia, a gente está muito melhor, mais equilibrado, sente que existe um fogo interno
em nós um ânimo novo, né? Hoje eu me sinto bem, não sei porquê, sem nenhum motivo, né? Às vezes, de fato, você não fez nada, mas Deus permite que, do outro lado, alguém que tem interesse em você, que tem boas intenções direcionadas para você, consegue te alcançar, te alterar, te renovar, te elevar de alguma forma. Além disso, é também uma forma de ajudar o progresso da Terra, que é super lento. Existe o progresso, mas nós observamos como nós somos reincidentes nas mesmas falhas. As discussões sociais continuam em torno da divisão injusta do poder, do abuso, da corrupção, do desmando, da ilegalidade, das imoralidades perpetradas por aqueles que detêm poder, né? Então nós continuamos nos mesmos problemas, mostrando que nós, imagine, abandonados, sem a inspiração superior, sem revelações, sem inspirações também científicas para curar uma doença. A gente poderia hoje não ter anestesia, não ter vacina, não ter aparelhos de raio-x, poderia não ter veículos que nos transportam rapidamente de um lugar para o outro, não ter essas lâmpadas maravilhosas, esse ar-condicionado maravilhoso que torna a nossa vida muito mais fácil, muito mais confortável. Eu teria que estar gritando agora, estaria rouco a essa altura, se alguma alma não tivesse, com boa inspiração, descoberto as leis hiper complexas do eletromagnetismo, que a gente lê e relê, não entende absolutamente nada, né? De onde as pessoas tiraram esses números, né? Você estava entendendo num determinado momento, não entende mais nada, né? E aí consegue transformar essas leis super abstratas de eletricidade no microfone, que amplia o som, né? Então, realmente, a presença divina na Terra se dá através dessa permissão de Deus, da possibilidade de comunicação com os espíritos, né? E é só por isso que nós, no sonho ou numa boa inspiração durante o trabalho, a gente resolve um grande problema, ou a gente enxerga uma perspectiva completamente diferente das que a gente já vivenciou e já experimentou, porque Deus permite esse contato para renovação da lama dos nossos pensamentos, que aos poucos vai oxigenando, arejando e se torna fértil para o nascimento de uma bela lavoura ou de um campo florido. Então, esse também é um processo que pode ser narrado, que é a parte mais científica do Espiritismo, né? O fenômeno mediúnico, o funcionamento do fenômeno mediúnico pode ser descrito filosoficamente. E as religiosas? Bom, Kardec é extremamente filosófico no seu trato das questões religiosas, né? Ao tratar de Deus, ele pergunta o que é Deus, e continua insistindo naquelas várias perguntas super incômodas, até que os espíritos lá pela sete, né, começam a perder a paciência de, olha, tem que acreditar em Deus, esse é o fundamental. O resto, né, você vai aos poucos investigando e tal, desdobrando, mas não tenteis ir além do que é possível para a consciência humana executar e trabalhar no nosso atual nível de compreensão, né? Então, quer dizer, Kardec está ali filosofando junto com os espíritos e em todos os outros elementos, né, da religiosidade, faz análises muito críticas dos evangelhos, muito mais críticas ainda do Velho Testamento, que Kardec realmente aponta pioneiramente, né, como poucos na época dele já tinham essa coragem, aponta como um mito, né, um conjunto de lendas, é uma mitologia, como os 12 trabalhos de Hércules, que vai lá matar a Hidra. Aquilo tem um fantástico valor moral, é um belo símbolo que nos mostra a importância do esforço, né? Sansão não podia ter quebrado a promessa com Deus, né? Que tipo de pessoa quebra um contrato com Deus? E é reincidente nisso, né? Quer dizer, quebrou 2 vezes. Então, a historinha é muito simplória, para nós hoje quase uma historinha infantil. Há 2.500, 3.000 anos atrás, era a única forma de ensinamento de valores morais, né? Não quebre um acordo com Deus.
Claro, Deus não vai aparecer para fazer um acordo e assinar um pacto comigo, mas o compromisso, né? O estado de espírito, né? A fidelidade, a própria fé, né? Seguir os mandamentos, aqueles que nós conhecemos da lei divina, das leis morais, né? Quer dizer, esse é o nosso contrato com Deus. É tudo muito mais, claro, simbólico nessa fase do Velho Testamento. Mas mesmo Jesus ainda usa esses símbolos, né? Usa as parábolas, porque sabe da nossa dificuldade, da nossa incapacidade. Ele já tem a sagacidade de usar a parábola e de não dizer que aqueles elementos fantasiosos ou literários ou poéticos são a realidade. Então ele deixa muito claro. Imagine uma história, né? Vou contar aqui uma parábola, uma lenda moral para você aprender alguma coisa, só que é claro que isso não aconteceu, né? Deus não é um fazendeiro, né? Nós não pedimos os bens, né? Metade da herança para sair por aí e tal, e nos arrependemos, gastamos as coisas, né? Isso não é assim literalmente, mas você entende exatamente o que a parábola quer dizer no sentido moralizador. Então eu não esqueci da pergunta pequena para a gente fechar. A resposta pequena, aliás: como a filosofia pode contribuir com o espiritismo? Essa foi a resposta grande, né? Esses aspectos, né, para a gente pensar mais. A resposta curta, grossa e rápida seria: não pode. A filosofia não pode ajudar ou contribuir com o espiritismo, porque quem contribui é o outro que está de fora. O espiritismo é uma filosofia. Ele não pede ajuda e não pede contribuição à filosofia. A filosofia não é alheia, não é um outro, não é um amigo, um parceiro, um colaborador do espiritismo. A filosofia está dentro do espiritismo. Quem lê a codificação kardeciana não pode se dizer ignorante em filosofia. Você pode não ter estudado nenhum outro filósofo, mas esse aqui da foto você estudou. E outro, os espíritos que também com ele se comunicam, você também estudou. Muitos deles são filósofos, né? No livro dos Espíritos não fica claro, mas no Evangelho, no Céu e Inferno, né, na Gênesis, vocês vão ler lá repetidas vezes nomes de Pascal, Rousseau, Platão, Sócrates, Fénelon, né, Voltaire. E na Revista Espírita, que é uma leitura imprescindível, né? Todo mundo deveria, terminou de ler a codificação, ataque a Revista Espírita, que é mais volume, mas é o procedimento científico de Kardec passo a passo. Kardec coletando aquelas dezenas, centenas de relatos do mundo todo, organizando aquilo, tentando explicar aquilo. Muitas vezes ele erra, se arrepende, depois escreve um outro artigo dizendo: mudamos a nossa concepção desse fenômeno, porque novos relatos mostram que não era daquele jeito. Então a gente entende, né, de forma menos doutrinária e mais científica, até mais ao vivo, o trabalho ali de Kardec no dia a dia, semana a semana, catalogando e compilando aqueles textos, né? E por isso é uma leitura muito importante para a gente acompanhar a forma como Kardec realmente pensava e realmente escolhia os temas. E por que eu estou citando? Porque na Revista Espírita tem um índice muito grande de autores que Kardec leu e recomenda a leitura desses autores para a gente ver quais são as bases, né, do estudo dele, e também de autores que são espíritos que vêm se comunicar com ele, que são muito mais, né, um número muito maior do que os que a gente encontra já na codificação. Então, eu faço a vocês esse convite para que reacendam o interesse, né, estimulem em si próprios esse interesse pela filosofia espírita. O aspecto filosófico é muito bem digerido dentro do espiritismo, está muito acessível a todos nós, né? Já está na codificação.
A partir da codificação a gente conhece esses autores que muitas vezes a gente pode encontrar facilmente hoje na internet, de graça, porque são autores de 500 anos atrás, 300 anos atrás. Conhecer as obras deles vai ajudar a gente a conhecer a personalidade de Kardec, o contexto da época, por que esses filósofos, esses cientistas foram chamados a contribuir com a codificação e não outros, e a gente entende uma afinidade de ideal, de propósito, de sentimento entre esses livros e esses autores desses livros todos. Então, muito obrigado pela paciência, eu novamente agradeço muito o convite e eu torço para que realmente Deus esteja sempre conosco, a inspiração dos bons espíritos continue a nos estimular ao trabalho constante, ao diálogo, à troca de experiências e de boas vibrações. Nós não poderíamos perder tanto ensinamento quanto estes que estamos ouvindo e que ouvimos na noite de hoje. Antes de continuarmos, foi encontrada essa chave na ladeira. Então, se alguém perdeu, está aqui, depois estará na recepção, certo? Bem, nós vamos dar agora os nossos avisos, né? E o primeiro deles refere-se à sua nota, ao show de solidariedade. E eu quero dizer para vocês que para nós alcançarmos novamente um milhão de notas, só está faltando 125 mil. E como esta casa eu acho que vai dar até mais do que 125 mil, porque aqui só tem gente boa. Então, nós esperamos que isso aconteça, porque as nossas crianças da creche André Luiz precisam desse recurso para a sua manutenção. O outro avisa sobre o seminário A Busca do Amor, Em Busca do Amor, e o facilitador é Gilvão Barros. Gilvão Barros esteve conosco ano passado no Congresso Espírita. E ele é um biólogo, químico, aliás, orador espírita e participante da Universidade Federal de Alagoas, e estará conosco, e vocês também vão gostar muito do trabalho dele. A data é 21 de maio e o horário é das 8h30 às 12 horas, e a inscrição na lata de leite em pó em integral, que será destinada à creche. Bem, eu sempre digo que nessa casa só tem artista, não é? Não é, Denúncia? Só tem artista. Então, já que só tem artista, nós vamos ter uma oficina básica de teatro. Diz assim: como transformar ideias em teatro? Data já foi do dia 23 de abril, mas continua até 30 de julho de 2016, das 9 às 12h30 aos sábados. Então, quem quiser colocar os seus dotes artísticos está convidado, tá bom? Você quer? Então vem, tá bom? Está convidado. Bem, aviso do bazar. Nós estamos nos aproximando do mês das mães, e sensível a esta data, a equipe do bazar confeccionou muitas coisas bonitas para você presentear a sua mãe. Então, a partir da próxima semana, ou seja, a partir de segunda-feira, esses produtos estarão expostos na entrada da casa. Então, nós esperamos que vocês, ao adquirir o presente das mães, e no dia, aproveitem não só no dia das mães, mas no mês todo de maio. Então, façam isso e vão ajudar a nossa casa. Então, esses eram os nossos avisos. E nós, então, agradecemos ao nosso querido amigo Roberto Schubert pela sua presença aqui na Casa de Oração.
Estamos muito felizes, viu? Pela sua fala interessante, importante. Tenho certeza que os nossos amigos internautas também ficaram bastante satisfeitos e esperamos que quando você voltar aqui novamente, esteja conosco. Tá bom? Bem, quer mais? Deixa eu ver. Nós vamos então agora para o nosso passe de vibração final. Acho que então nos preparemos para o nosso passe coletivo, buscando a sintonia com os espíritos amigos, os nossos benfeitores espirituais, que derramam sobre nós as suas energias amorosas. E vamos solicitar a música que se baixe um pouco. Aproveitemos, meus irmãos, estes momentos para nos deixar elevar por essas energias de paz, de tranquilidade, que os irmãos amigos derramam sobre nós. Não precisamos nada pedir, porque eles sabem as nossas necessidades. Apenas nos entreguemos às equipes amorosas do Dr. Vicente. Aproveitemos agora para vibrarmos em favor dos nossos familiares, daqueles que viemos solicitar ajuda espiritual. Irradiemos pensamentos e sentimentos de paz e de harmonia para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Vibremos também por esta casa, que nos acolhe amorosamente, pelas nossas crianças, da creche, sua família e suas famílias. Vibremos também pelos nossos idosos, esses irmãos que aqui vêm em busca do acolhimento, do socorro. E entreguemos a nossa vida a Deus, nosso Pai amado, e a Jesus, nosso Mestre. E com o coração cheio de júbilo, agradeçamos todas as benesses que foram derramadas sobre nós durante esse trabalho. Rogando aos irmãos que nos permitam levar até os nossos lares
esses momentos de paz, de harmonia, de reconforto. Que as lições que aqui recebemos nos fortaleçam cada vez mais no caminho da paz e do bem. E que possamos ter uma noite tranquila, recebendo a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que nós encaminhemos a compreensão dessa existência. E assim, Jesus, certos da vossa misericórdia por nós encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Que Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão.